Fala galera, bem-vindos a Derry estreou finalmente tanto na HBO quanto na HBO Max. E enquanto estamos no aguardo do segundo episódio aqui, deixa eu colocar um aviso importante, tá? Ele não vai estrear no próximo domingo, ele vai ter exibição sim na HBO, normal, no mesmo horário como foi o episódio, né, o primeiro episódio, no domingo, mas ele vai estrear já na sexta-feira, que é a sexta-feira de Halloween, tanto na HBO Max quanto na HBO também. Então, já para ficar atento que o segundo episódio ele chega antes, depois os próximos, do terceiro ao oitavo, vão sempre ser lançados nos domingos, certo, galera? Saiu uma grande entrevista, tá? Logo depois da estreia na Variety, com o Andy Muschietti e a sua esposa, né, Barbara Muschietti, que é a produtora também, sobre os seus planos de It Bem-vindos a Derry em relação à série de TV, tá? E eles começam falando o seguinte, ó. Nosso grande arco narrativo envolve 3 temporadas, baseadas principalmente nos 3 ciclos críticos de Pennywise, que são 1962, 1935 e 1908. E vamos dar uma seguida aqui, tá? Pelo que tá colocado na matéria aqui junto com os Muschietti, tá? Enquanto os 2 filmes da série It seguiram as principais histórias do romance do Stephen King, Bem-vindo a Derry explora a história mais profunda mencionada ao longo do livro. Abre aspas. Entrei no livro e observei os interlúdios. Percebi que havia uma história oculta ali e que Stephen King estava deixando migalhas que poderiam nos guiar para algum lugar. É uma história contada de trás para frente. Fecha aspas, palavras do Andy Muschietti, tá? E eles também aqui, ó, compartilham detalhes, na verdade, assim, né? Relutam em compartilhar detalhes sobre o futuro da série a longo prazo, embora o livro forneça pistas sobre o que aconteceu em Derry durante os ciclos anteriores de Pennywise. As origens da cidade são bizarras, envolvendo um objeto celeste colidindo com Derry e um ser divino semelhante a uma tartaruga chamado Maturin. Os espectadores mais atentos notarão momentos em que tartarugas aparecem na tela dos filmes It, bem como em Bem-vindo a Derry. São muitos easter eggs. E ao longo dessas 3 temporadas, provavelmente chegaremos mais perto do significado da tartaruga, como ela afeta o comportamento de nossos personagens e a história mitológica. Novamente, palavras do Andy Muschietti. Também apresentado no livro e expandindo agora no primeiro episódio da série, está a sombria história de racismo em Derry. A estreia mostra, né, o Major Leroy Hanlon chegando a Derry, que tem seu predomínio branco, né, e rapidamente se deparando com desrespeito e ataques racistas. O livro também conecta as origens de Pennywise à população nativa americana original de Derry em uma alegoria colonial. Abre aspas. Stephen King é um escritor muito sensível à injustiça social. Ele fala sobre a maldade de um palhaço, mas fala principalmente sobre as coisas ruins que fazemos uns aos outros como seres humanos. A maioria das coisas horríveis que acontecem em Derry são causadas pelo homem. Fecha aspas, novamente, palavras do Andy Muschietti. Embora esse comentário social estivesse presente no subtexto dos filmes It, ele vem agora à tona na série. A ênfase reflete as mudanças culturais e políticas que ocorreram desde o lançamento dos filmes, né, em 2017 e 2019. E a Bárbara, tá, que foi produtora executiva dos filmes e agora é também na série, ela fala o seguinte, abre aspas. Muitos de nós estamos em estado de alarme. Há mais conscientização e receptividade a todas essas questões, porque os perigos que pensávamos terem desaparecido estão de volta. Isso nos atinge descaradamente. Fecha aspas para a Bárbara Muschietti. Os horrores intelectuais da série, no entanto, não diminuem de forma alguma o sangue coagulado na tela. O primeiro episódio, dirigido pelo Andy Muschietti, apresenta 3 sequências repletas de efeitos especiais de encarnações monstruosas atacando crianças. A primeira delas acontece na chocante abertura fria da série, em que uma mãe dá luz a um bebê demoníaco que em seguida ataca um menino de 11 anos. Que é uma sequência tensa, 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 que abre muito bem essa série. Abre aspas, tá? Estava muito claro para Andy e eu que precisávamos começar a série com algo muito forte, porque era assim que definimos o tom nos filmes, tanto com a cena do George quanto com a cena do Adrian Mellon. Então, precisávamos criar algo muito intenso. Fecha aspas, novamente para Barbara Muschietti. A cena final do episódio é igualmente gráfica e acrescenta uma reviravolta angustiante. O episódio apresenta um grupo de jovens personagens que o público supõe serem os heróis principais da série. Eu achava muito. E a reviravolta realmente, cara, me surpreendeu.
No entanto, na cena final, o bebê mutante retorna para matar metade deles em uma sequência brutal. Como diz Andy Muschietti, a reviravolta comunica que ninguém está seguro neste mundo. Abre aspas. Não é um suspense no sentido clássico. Você fica sem nada, você se pergunta, e agora? Que é justamente, né, o que eu pensei ao final do episódio. E ele segue aqui, tá? Era importante para nós contar uma história bastante imprevisível, porque não podíamos repetir os filmes, tá? Precisávamos das crianças, porque não existe It sem crianças, e precisávamos que elas se tornassem amigas e lutassem juntas contra esse monstro. Mas precisávamos subverter a história de alguma forma. Fecha aspas, aqui para palavras da Bárbara Muschietti, tá? Com mais 7 episódios pela frente, cada um exibido nas noites de domingo na HBO, e mais 2 temporadas no horizonte, mais reviravoltas certamente virão. Dado o clímax fatal do primeiro episódio, o futuro da história é nebuloso e opaco. Só uma coisa é certa. Ninguém está seguro em Derry. Galera, aqui foi, tá, a entrevista dada pelo Andy, pela Bárbara Muschietti, já logo após, né, a estreia de It Bem-vindos a Derry, tanto na HBO quanto na HBO Max. Coloca embaixo nos comentários, galera, o que acharam do primeiro episódio e o que vocês acham dessa ideia toda do planejamento de 3 temporadas para que essa história realmente chegue à sua conclusão, que essa história realmente chegue, né, a ser contada por completo. Lembrando que, primeira temporada, a gente tem 8 episódios, ou seja, temos mais 7 pela frente. E, obviamente, recado novamente a ser dado, tá? O segundo episódio sai sexta-feira agora no Halloween, e os outros episódios do 3 ao 8 serão lançados aos domingos, como é o normal de praxe na HBO. Então, galera, o que vocês esperam da sequência toda de It Bem-vindos a Derry? Coloque nos comentários também e não esqueçam de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. T04, viva o sonho aqui.